Fale comigo aí, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. Boa! Vambora! Bom, hoje é uma extensão do vídeo de LLM. Talvez seja um conteúdo um pouquinho mais maçante, mas acredito que seja um conteúdo imperdível para todo mundo aqui que está querendo entrar neste mundo, tá? Hoje a gente vai falar sobre agentes de IA e por isso que ele é tão importante. O ano de 2025 está vindo e estamos vendo muitas publicações relacionadas a isso e esse é o futuro da inteligência artificial no nosso mundo. Então, ao decorrer da apresentação, vocês vão entender a importância desse tema e vamos para essa viagem sem demora, tá bom? Bom, você já imaginou trabalhar com uma inteligência artificial mesmo no seu dia a dia que consegue pensar, consegue estruturar, planejar e executar ações? Basicamente, esse é o conceito do agente. O agente ele vem com características muito próximas de um ser humano nesse sentido. Antes de executar uma tarefa ou responder uma pergunta, assim como a LLM, ele tem a característica de refletir sobre, planejar esta tarefa e executar esta tarefa. Então, por isso que ele vem sendo muito importante. E como eu disse, o conceito de agentes de IA está no centro da discussão do mundo, tá? No final deste ano a gente teve a Web Summit e foi basicamente falado sobre a segurança, sobre a confiabilidade e também sobre as estruturas de agentes de IA, tá? Vem surgindo diversas plataformas, vou falar algumas delas aqui para vocês, mas é um tema muito frequente e de muito impacto em nossas vidas. Então, aperte o cinto e vamos para mais uma viagem. Bom, o que são agentes de IA? Agentes de IA, então, como eu disse, eles são uma evolução da LLM. Por que eu digo que eles são uma evolução da LLM? Basicamente, ele não tem nenhuma técnica, nenhuma tecnologia específica além do que a própria LLM. Mas ele usa a LLM de uma forma muito específica. Então, ele utiliza a LLM para fazer ações pré a resposta, antes de efetuar a resposta. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele planeja e executa usando a LLM. Então, antes de sair respondendo, ele faz um planejamento, avalia e tudo mais. Estudos mostram que a efetividade de uma LLM aumenta até 30% pelo fato de você pedir para que ela reflita sobre a sua resposta e também critique a sua resposta. Isso faz com que ela ache outros tokens, encontre outras palavras que façam sentido para aquela pergunta e, obviamente, de uma forma mais eficiente. Um agente, basicamente, ele faz essa ação de refletir e de pensar antes de tomar uma resposta ou de fazer uma resposta. E pelo fato dele pensar e de criticar a sua resposta, ele consegue achar tokens que fazem mais sentido para aquele contexto e para aquela pergunta. Então, um agente de IA, basicamente, ele pensa, planeja e consegue utilizar artifícios externos ao seu conhecimento para tomar ações. Vou dar exemplos. O que são artifícios externos? São consultar bases externas, são fazer chamadas a serviços de grandes empresas, por exemplo, utilizar o que no mundo da programação é conhecido como API, que é basicamente a forma de buscar dados específicos de lugares de outras infraestruturas. Então, ele não usa só a informação que ele tem na mão dentro da base de treinamento da LLM. Sim, ele usa artifícios externos para isso, o que faz com que ele ganhe uma certa autonomia. Então, quando se fala de agente, pensa que é uma LLM que reflete, planeja e consegue plugar ferramentas externas para tomar ação e fazer isso da melhor forma possível. Isso é um agente, tá? E com base nisso, o mundo está olhando demais para isso. Não só a parte de agentes, mas as grandes big techs, por exemplo, vêm trazendo soluções e ferramentas nesse sentido também. Então, como eu disse, um agente ele é composto de 4 grandes blocos aqui que vocês podem ver na tela. O primeiro deles, ele faz uma parte de planejamento. O agente, um agente de inteligência artificial, ele possui diversos mecanismos para fazer isso, né? Tem vários papers relacionados a como funciona um agente, mas basicamente um agente é uma técnica de prompt muito específica. E aí eu vou dar um exemplo, eu trouxe um exemplo específico que é o mais famoso de todos, para que vocês tenham conhecimento. Então, o primeiro, o planejar, é essa técnica de prompt do agente. Então, a gente tem diversas no mercado. Temos React, Self-Critique, Chain of Thoughts e assim por diante. Tem N formas de estruturar um agente. Como outro módulo,
esse agente tem ferramentas, que são esses artifícios externos que eu havia comentado. Então, é fazer uma pesquisa no Google, é chamar um serviço de uma empresa, é recuperar seus dados da Receita Federal, é você fazer alguma ação externa que não está no controle da LLM. Então, a LLM dá o gatilho para essa ação e você consegue fazer essa ação externa. Bom, a gente tem mais um módulo, que é o módulo de memória, que é a capacidade dele armazenar a execução em que ele fez, para que nós tenhamos isso com o tempo, né? E ele possa utilizar essas informações para que ele não venha repetir as suas ações, né? E aí aqui tem, mais para frente, em outros vídeos a gente vai falar sobre os tipos de memórias, né? A gente tem o Short Term Memory e o Long Term Memory. Então, o Short Term Memory são memórias de curto prazo, suficientes para uma execução. O Long Term Memory, ele salva N execuções, então faz com que ele tenha uma capacidade de não repetir a sua pesquisa em questão. E por último, a ação em si. Então, eu planejo, eu avalio se faz sentido eu usar alguma ferramenta, eu valio, tenho o contexto da memória e tomo a ação em si, e isso fica em looping até o próprio agente falar que está boa a resposta ou não para aquela ação, se foi feito aquele objetivo ou não, tá? Essa é a forma do agente pensar. Bom, o principal deles, eu trouxe aqui um modelo de agentes que ele é conhecido como React. Então, React é uma forma, é uma estrutura de prompt específica para esse tipo de agente. Então, essa estrutura de prompt específica Reactive, ele é raciocínio e ação, né? Ele pensa e depois executa, tá? Quem fez isso foi a Google, depois eu posso até colocar um paper lá na comunidade para que vocês tenham acesso. Mas o principal, os principais motores, né, as principais funcionalidades desse tipo de agente é a parte de raciocínio. Então, a gente elabora raciocínio, ações, quebra as tarefas ou o que ele tem que ser feito para resolver aquele problema. Ele também tem a parte de integrações de ações do raciocínio. Então, são ferramentas plugadas a esse agente de Reactive. Então, ele tem uma série de... isso no mercado é chamado de tools, né? São ferramentas que acessam meio externos para ajudar o agente a resolver. E um ciclo interativo, ou seja, ele fica fazendo esse processo de reasoning e action N vezes até você ter uma resposta satisfatória, ou até a LLM dizer que é uma resposta satisfatória, tá? Esse é um ponto muito importante e esse é um detalhe que faz com que os agentes tenham uma assertividade, uma efetividade mais do que a LLM. Então, é como se eu estivesse fazendo, né, vários prompts dentro da LLM para ter uma resposta que faça sentido, tá? Só que isso de uma forma automática. Eu não preciso necessariamente dizer quantas interações, né? Alguns frameworks de mercado você consegue especificar a quantidade de loopings, até porque para não gastar muito, né? Imagina que cada looping desse você paga os tokens deste looping. Então é bem importante tomar esse cuidado também. Aqui eu trouxe um exemplo de execução de um agente reactive, né? A primeira coisa é você mandar o input ou o objetivo ou aonde esse agente tem que chegar. Então é o que a gente chama ali de observação. A gente recebe um problema ou uma pergunta uma tarefa que nós enviamos para ele. A primeira coisa que ele vai fazer é raciocinar a resposta ou a como ele vai resolver este problema. Então, se for uma solução matemática, ele vai entender se ele vai somar primeiro, se ele vai fazer a multiplicação ou se ele vai usar alguma função específica da matemática, né? Obviamente, estou dando um exemplo só para tangibilizar. Depois que ele raciocina qual vai ser as ações, né, de efetividade que ele vai fazer, ele vai partir para a ação. Então, ele vai avaliar se tem alguma ferramenta para ele utilizar para fazer isso, ou a própria LLM vai resolver esse passo a passo ali para aquela questão. Depois ele entra num looping, num feedback, né? Então ele avalia a resposta e decide se passa para a próxima ação ou se ele refaz esta solução. Depois que ele faz essa sessão de feedback, ele volta e faz a interação do agente como um todo. Então ele fica em loop. Então ele primeiro raciocina, executa uma tarefa, lembrando que executar também ele pode acionar ferramentas externas
e ele faz o feedback desse retorno e avalia se está satisfatório ou não, e depois volta para a execução do agente. Até isso, retornar uma solução satisfatória, tá? Então, por isso que ele é muito importante, pelo fato dele ficar se criticando e se retroalimentando até chegar a resposta que faz sentido ali, tá bom? Alguns exemplos práticos de um agente reactive, né? Então eu trouxe aqui, ó. Primeiro você coloca uma tarefa. Quantos estados existem no Brasil e qual a população do maior deles? Essa foi o input. É como se a gente tivesse colocado um input lá dentro do ChatGPT, né? A primeira coisa, ele vai fazer um raciocínio. Então o Brasil tem 26 estados, tem um distrito. Agora eu preciso descobrir qual estado tem maior população. Então ele fez um pensamento. Então eu vou ter que avaliar todos os estados para aí eu encontrar o de maior população. Então, ele, dentro da base de dados dele, ele vai buscar uma forma de saber a população de cada estado. Então, nesse caso, você poderia ter colocado uma tool específica, né, uma ferramenta específica para esse agente, que é uma API de consulta de população de um estado específico que o governo possivelmente deve ter. Então, ele vai fazer essa recursividade, vai trazer todos os estados e suas devidas populações, e aí ele vai avaliar que após de buscar essas informações, ele tem ali o São Paulo, que é o mais populoso, tá? Então ele vai fazer esse sessão de feedback. Cara, todos os estados é o São Paulo, e aí ele vai fazer mais uma interação até ele falar, de fato é São Paulo. E aí ele conclui, o Brasil tem 26 estados e o estado de maior população é São Paulo. Então ele pensa no problema antes de executar, tá? Então ele quebra o problema em fases e depois executa. Então a efetividade de uma LLM está na possibilidade dela pensar. Lembrando que eu estou falando de um sistema. Ela não pensa necessariamente como nós, apesar de nosso raciocínio também ser muito baseado nisso. Então, quando você recebe um problema que você não tem a resposta logo de cara, você vai quebrar esse problema e vai achar uma solução ou um caminho de possibilidade dessa solução, né? Legal. Agora que a gente falou um pouquinho dessa prática de um agente reactive, agora vocês conseguem entender a importância disso, né? Antes a gente tinha o que é chamado hoje de zero shot, que é basicamente eu mando uma pergunta e com base nos textos treinados de uma LLM, ela me retorna a resposta. E agora a gente consegue dar capacidades adicionais na LLM. Quais são as capacidades? Só para relembrar aqui. Eu estou falando de ferramentas externas, eu estou falando de memória, eu estou falando de técnicas de raciocínio para essa LLM e um ciclo, né, uma interação dela mesma até sair uma resposta satisfatória. Isso faz com que ela tenha uma capacidade ali de pensar e de consumir dados em tempo real que antes não tinha. Então imagina que essas ferramentas elas podem ser diversas. Então ela pode ser pesquisar no Google, ela pode ser pesquisar no LinkedIn, ela pode ser desligar o ar-condicionado da sua casa, ela pode ser N ferramentas. Então imagina uma LLM com um poder de diversas ferramentas. Então ela vai começar de fato a resolver coisas, né? Tem um ponto muito importante da principal diferença, né? Vou até colocar meu rosto aqui para tentar explicar da melhor forma. Para tangibilizar o impacto do agente, quando eu tenho, vamos supor, um chatbot com inteligência artificial, pensa assim. Então eu estou conversando com o chatbot de inteligência artificial. Então a gente tem eras, né, de assistentes virtuais. A gente tem assistentes virtuais com botões, né, fluxo guiado. Agora a gente está numa era de chatbots com inteligência artificial, ou seja, um pouco mais aberto, já começa a resolver dúvidas e interpretar formas de conversas um pouco mais difíceis, que antigamente era difíceis fazer, né? Então eu entro no chatbot, já falo o que eu quero, ele vai me guiando e aí ele vai fazendo uma interação. Então vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu vou fazer uma viagem. Aí eu chego num assistente virtual, né? Falo assim, quero fazer uma viagem para Mônaco. A hora que eu fizer isso, ele vai falar, beleza, para Mônaco, qual dia? Isso é uma inteligência artificial. Tipo, eu não preciso ter um fluxo guiado de cidade, dia e tal. Poderia ter começado assim, Mônaco no dia 10. E aí a gente entender que eu falei uma data, que eu falei o local, e aí ela vai perguntar, por exemplo,
mas quando você volta e assim por diante. Isso é um chatbot com inteligência artificial. Ele não tem um fluxo pré-definido e já consegue agilizar um pouco essa experiência. Quando eu vou para um agente de IA, ele é um pouco mais complexo e um pouco mais completo do que o assistente. Então, vamos no meu exemplo, né? Imagina que eu falo assim, ó, quero ir no Grand Prix da Fórmula 1 em Mônaco. Se eu falasse para o assistente virtual, sem ser o assistente de IA, ele ia me perguntar data, dia, ou quando que, se eu quero voo direto ou não, se eu quero hotel ou não. Quando eu vou para um agente de IA, ele já tem essas ferramentas embutidas de voo, de hospedagem e horários e assim por diante. Então, a hora que eu falasse assim, quero ir para o Grand Prix da Fórmula 1, por exemplo, lá em Mônaco, ele já ia bater, já ia ver as passagens, já ia ver os hotéis, já ia ver os melhores preços, já ia me retornar, olha, eu tenho essas 3 possibilidades de passagem nas datas do Grand Prix, porque ele também já sabe quando é a data do Grand Prix. Então eu começo a ter menos interação, menos input e começo a ter mais resolubilidade, vamos chamar assim. Isso é muito importante para o agente de IA, tá? Então essa é a principal diferença aqui que a gente sofre a partir de agora. Bom, e para encerrar, como se não bastasse, agora imagina que ao invés de um agente eu posso ter vários agentes falando. E aí é um papo para um próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então imagina toda essa ferramenta. Então eu posso ter um agente especialista em passagem, um agente especialista em hospedagem, um agente especialista, por exemplo, em passeios, e aí eles se conversam e montam uma viagem para você. Esse é o futuro e isso é para onde a gente está indo. Então cada vez mais teremos agentes específicos com funções específicas. E só para trazer um pouco mais de insumo, né? Alguns frameworks e plataformas que já constroem agentes no dia a dia. Né? Então a gente tem framework da Creo AI, que inclusive é brasileiro, tá? Muito legal, tá ganhando grande visibilidade. Temos o framework LangChain, AutoGen, Swarm, tem vários frameworks, isso aqui é código, tá? Apesar da Creo AI também ter plataforma. Mas basicamente são códigos. E temos algumas plataformas aqui importantes para a criação de agentes, né? Temos Relevance AI, N2N, Make, Creo AI, UPI, Langflow e Langsmith. São plataformas de criação multi-agentes já. Então tudo isso que eu falei não é longe. Já está acontecendo. E por isso que estou trazendo para a comunidade para que a gente fique preparado e habilitado para isso. Algumas aplicações, né? Então, como eu disse, tem plataformas já de emprego que utiliza dos assistentes virtuais para procurar na base, fornecer os melhores empregos, avaliar os melhores talentos e já fazer o cruzamento dessas informações e gerir o melhor para todo mundo. A Minsight está fazendo ali muito atendimento ao cliente automatizado também, então eu posso ter um agente específico em assuntos financeiros, um agente específico em assuntos de suporte, e aí eles se conversam e resolvem a dor do cliente. E agora a gente começa a ter uma automação de processos bem mais forte, né? Então a gente tem empresas já criando automações de processo, blog posts e assim por diante, tá? Então isso é muito importante a gente ficar de olho e acompanhar com cautela. Muito obrigado por esse bate-papo, pessoal. Acredito que essa informação venha ser rica para vocês. E só lembrando, né? A Fale Comigo aí tá aí para simplificar o dia a dia dos empreendedores no WhatsApp e, obviamente, aqui na comunidade para trazer conteúdo de qualidade para todo mundo. Muito obrigado pelo tempo e espero ter sido rico aí o conteúdo.